A paz do Senhor, minha gente. O assunto que eu vou tratar agora não é um assunto fácil de lidar. E desde o começo do ano passado que a gente já está mais ou menos entendendo um tiquinhozinho sobre esse assunto que eu vou tratar aqui, é bastante tenso. E nós não lidamos com isso antes porque não havia dados e também porque a gente não quer, em hipótese nenhuma, causar pânico. De jeito nenhum, não é o nosso intuito, não é nossa intenção. Mas eu quero conversar com meus irmãos hoje sobre Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 2. Nesse capítulo 16, o versículo 2, ele vem falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Especificamente no versículo 2, a Bíblia fala o seguinte: E o primeiro anjo veio com a primeira taça e derramou sobre os homens, e os homens foram acometidos de uma chaga mortal. Estudando um pouco, inclusive eu quero logo dizer que toda vez que eu venho gravar aqui, eu espero silêncio. Aí tá silêncio, é quando eu digo, vou gravar agora, e eu tô com muita vontade de gravar, meu coração tá pedindo para eu fazer isso. Aí é gritaria lá fora, vem aqui para a porta e fazem o maior escarcéu. É uma coisa assim impressionante. Parece até uma força contrária não querendo que eu ensine aquilo que o Senhor está mandando eu falar, certo? Mas cá estamos nós. Eu vou insistir, eu vou pedir para você não dar ouvidos para gritaria e para essas coisas que ocorrem lá, né, externamente, certo? Então eu estudando um pouco agora, porque o Senhor me inquietou para a gente conversar sobre os últimos dias, a marca da besta, o que é que a igreja precisa fazer, o que é que nós temos que fazer, como é que nós vamos nos comportar diante das coisas que estão por vir, já estão acontecendo. Então nós vamos conversar bastante sobre isso aqui, a quem interessar. Porque uma coisa, sabe o que ocorre, irmão? O YouTube, ele não deixa canais como o nosso crescer muito, se expandir. Por quê? Porque nós ensinamos a verdade, apesar da simplicidade. Mas são verdades grandes que vão converter almas. Então, ele não se interessa muito em aumentar a divulgação. Quando você se inscreve, quando você curte e você comenta, você está obrigando o computadorzinho, chamado, parece que é algoritmo, a divulgar, porque ele está vendo que está tendo movimento no canal. Então, se você quiser cooperar, eu peço, não é dinheiro, não é oferta, não é nada disso. Eu peço, colabore com a obra do Senhor, curtindo o canal, comentando e se inscrevendo e conseguindo mais inscritos. Porque isso é uma arma que nós temos para falar das coisas de Deus e das coisas que estão por vir. Então, ó, eu estava vendo um artigo e eu esqueci de pegar a data do artigo, mas já foi desse ano, da revista Época Negócios. E ela vem falando o seguinte no artigo: Brasil teve, eu resumi, viu? Brasil teve 29 casos de mucormicoses este ano, conhecida popularmente como mucose negra, e causada por fungo que está em toda a parte, inclusive no ar. O problema é que esse fungo, quando ele entra, e ele está em toda a parte, ele está na terra, ele está no ar, ele está na água, ele está nos mofos, ele está em toda a parte. Ele já existe há muito tempo, essa doença também já existe há muito tempo. Acontece que agora, devido ao surto da Covid, a essa pandemia, esse vírus, esse fungo, como ele é oportunista, então ele se aproveita da fragilidade da imunidade de quem já teve Covid, e aí ele se prolifera rápido demais quando ele entra no corpo da pessoa. E aí o corpo fica sem defesa. Por quê? Porque a imunidade está muito baixa, principalmente para quem já teve Covid-19. Então, ele usou toda a força para bater o Covid e sobreviveu. Então, esse fungo,
quando ele se aloja, ele se aproveita, como ele está em todo lugar, ele se aproveita e ele entra no corpo e o corpo está sem defesa. Então, só existe duas formas de parar esse fungo. Ou mutilando a pessoa, cortando, arrancando o nariz, arrancando onde estiver infeccionado pelo fungo, ou morrendo. Então, meus amados, para mim está muito claro que a ira de Deus já está se derramando sobre a terra. E nós, igreja, ainda estamos aqui, por isso que ainda não está em pleno vapor, porque o Senhor vai resgatar a sua noiva antes que isso se alastre mais. Então, esse é só o comecinho, mas vai vir a segunda praga, a terceira praga e por aí vai. Porque o juízo de Deus é certo e ele vem, a palavra de Deus se cumpre. Então, veja bem, ó, na Índia teve um grande surto devido ao aumento da Covid-19, tendo em vista, vocês viram nos jornais, quem assiste televisão, vocês viram que houve um desespero assim extraordinário na Índia por causa desse fungo negro, que é assim que estão chamando, mucose negra ou fungo negro. Ele é um fungo oportunista. Ele está por ali, ele não faz mal nenhum, desde que as condições sejam propícias para que ele se instale e depois de instalado não tem mais como reverter a situação, a não ser mutilando, porque ele necrosa a parte onde ele se instala, ou a pessoa vindo a óbito. Amados, isso é muito sério. E não é para causar pânico. E nós estamos vendo isso acontecer. No dia 27 de maio desse ano, o Uruguai confirmou oficialmente o primeiro caso de fungo negro no país. Esse fungo já está no Brasil há muitos anos, né? Há muitos anos. E somado ao clima tropical do nosso país, mas a vulnerabilidade das pessoas que têm diabetes, que têm alguma comorbidade, alguma doença grave e que teve Covid, somado isso daí, é uma caminha perfeita para esse fungo negro. E ele está se alastrando e nós aqui, nós vimos alguns casos de pessoas que dormiram tranquilos e amanheceram com um negócio estranho na pele. Pela misericórdia de Deus, né, foi-se cuidado e enfim, o Senhor não permitiu que viesse ninguém a óbito. E isso ocorreu com criança, né, tanto na pelezinha como também na mucosa, no muco da boca, na boca, enfim, né? Então esse fungo, ele é um fungo oportunista. O que é que nós devemos fazer? Porque se está na Bíblia para se cumprir, vai se cumprir. Quem quiser que me chame de sensacionalista, quem quiser que me chame do que queira. Eu aqui sou apenas uma gotinha nesse imenso oceano. E isso daqui vai ficar registrado para quem quiser ver no futuro. Inclusive depois que Jesus voltar. Isso aqui vai estar registrado para quem ficar. Então, cuida da imunidade. Hoje eu digo para todos nós que estamos ouvindo aqui, vamos cuidar da nossa imunidade. Amados, não vamos vacilar não. Não existe defesa no nosso corpo contra esse fungo. Se a pessoa já teve Covid-19, olha, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não sou cientista, eu só sou uma leitora da Bíblia que acredita que o que Deus fala, ele cumpre. Então, esse fungo, não existe defesa contra ele, não existe assim o corpo bater com ele, porque quando ele entra e ele encontra a imunidade baixa, ele se alastra rapidamente. E por ele ser muito rápido, aí ou se o médico intervir a tempo e cortar, né, mutilar, seja onde for que estiver necrosado, ou vem a óbito. Amados, isso é muito sério. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor aqui e agora.
Então estejam atentos, estejam vivos com relação a tudo que o Espírito de Deus está falando conosco através da Bíblia. Meu irmão, você que ora, ore mais. Você que busca, busque mais. Você que pede, peça mais. Você que se converteu, se converta mais. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volta depressa para Jesus. Não brinque com a sua alma, não brinque com a sua salvação. O Senhor Jesus está voltando e Ele vai arrebatar o povo. Amados, leia Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. E depois pesquisa aqui mesmo no YouTube ou lá no Google, pesquisa fungo negro no Brasil, pesquisa, não brinque não, vocês não sabem o baque que está na minha vida, vocês não têm noção da investida de Satanás contra a minha vida, contra a minha estrutura. Por quê? Porque eu fico dizendo isso para vocês. É bem pouquinha gente na nossa Reviver, mas nós somos do céu, nós pertencemos ao céu. Então, meu amado, não brinque com a sua salvação, porque muitos vão ser colhidos. A gente tem que estar pronto, ou para a morte ou para o arrebatamento. Entendeu? Então, eu vejo nisso o cumprimento de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 16 e o versículo 2. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor nos oriente e nos ajude em nome de Jesus. Orem por nós e vigiem sempre. Se o Senhor vier agora, a gente se encontra lá em casa, no nosso lar. A paz do Senhor.